Baião Binário, programa de várzea com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Buenos dias, Fábio Ribeiro, que já correu pela Maratona BMW em Berlim, 42 quilômetros, algo que eu nunca vou conseguir fazer. Bom, good old times. Not anymore. Maybe later. Not now. Gostei! Ok. Gostei. Edição 62. Edição 62 do Baião. Ou seja, se colocar tudo que a gente já falou em minutos, dá para entreter, sei lá, um bom, sei lá, casa de um maratonista coisas tem umas 3 horas. Tem muito mais que 3 horas. Não, É 3 horas que jeito. dura uma maratona? É, né? Para alguns humanos muito especiais, sim. Para outros menos especiais, como eu, demora um pouquinho mais. Mas vamos lá, Baião 62. 3 notícias. A primeira sobre um processo bem interessante de como Taiwan, o governo taiwanês, usa a inteligência coletiva do seu povo para decidir sobre assuntos críticos, sociais, políticos, enfim. Tem ali o conceito de hacker cívico. Segundo artigo, o mais longo do nosso Baião, fala da morte da caloria. O que significa isso? Falaremos aqui sobre como a métrica, de alguma forma, mobilizou toda uma indústria de alimentos, de nutrição, de saúde ao longo dos últimos 2 séculos, praticamente. Por fim, uma notícia aqui que evidencia um efeito colateral da pandemia na educação. Mas aqui a gente vai discutir efetivamente se esse ângulo que está na notícia está correto. É o mercado que está sofrendo exatamente? Enfim, esse é um ponto que a gente vai discutir com um pouco mais de tensão ao longo desses próximos 25 minutos de Baião Binário, edição 62. Senta aí, ouve, está no podcast, mantenha a sua corrida. Vamos nessa. Primeiro, cara, vamos falar de Taiwan. Boa. Seguinte, essa é uma iniciativa bem legal. Eu li esse artigo, fiquei interessado, é um artigo de setembro, agora dia 27. Falei, caramba, que caso legal, né? Diferente por se tratar de um país que adota práticas que são muito comuns da gente ver em empresas assim. Qual foi o lance? Tem um grupo, um coletivo chamado Gov em Taiwan, que se pronuncia Gov com 0 no lugar do O, Gov Zero, que eles são adeptos de uma transparência no trato das coisas, né? Enfim, eles achavam que situações como votações de projeto de lei não deveriam ser coisas especificamente discutidas a 4 paredes num parlamento. Isso o que é bastante coerente, né, Fá? Do ponto de vista de política e democracia, é bastante coerente. Muito, muito coerente. Em 2014, teve um movimento chamado Sunflower, que é um movimento girassol, que meio laços de submissão com a China. Esse pessoal invadiu o parlamento, contrário à lei, e falou, bom, isso aqui não é algo que nos interessa. Acho que foi além do que a gente esperava, a gente queria ter um pouco mais de autonomia, tal, enfim. Eles foram dissuadidos do movimento, saíram do processo todo, enfim. Mas isso, cara, deixou algo plantado ali, sabe? Deixou uma sementinha plantada. Mesmo que eles não tenham tido resultado objetivo com essa medida, o governo pensou, calma aí, essa ação aqui ela é importante, ela coloca algo na mesa que a gente não pode ignorar. Nesse processo, assumiu um novo quadro governamental. Esse quadro meio que tinha uma outra perspectiva do uso de tecnologia com política. E começaram a fazer até um ministro, né, Fá? Become the country's digital minister. O nosso amigo Audrey Tang. Eles achavam que não dava mais para você não misturar assuntos que vinculassem tecnologia, redes sociais e comportamentos modernos com política. Isso foi o primeiro processo ali que deu uma guinada no jeito que Taiwan, de certa forma, começa a tratar a política como se fosse um grande hackathon. Assim. Eles estão meio que hackeando o processo, pegando opiniões públicas e fazendo disso a base para a discussão, a aprovação de novas políticas. Perfeito. Esses hackers, né, eles de alguma forma criaram um movimento chamado V-Taiwan,
que é Virtual Taiwan. Esse processo é chamado de Virtual Taiwan, tem logo, tem tudo, se você entrar na internet, é super interessante de ver. E eles começaram a discutir questões e deliberações políticas com base nisso, entendeu? Começaram a discutir de forma online. E Taiwan, cara, quando você vai pesquisar, cara, eles usam Typeform, eles usam um monte de coisa no processo. Eles usam as ferramentas que a gente usa, Slack, Typeform, exato. Eles usam aquilo que está disponível, muitas vezes de forma até gratuita, para poder fazer essa discussão, para coletar opiniões. Isso tem se revelado algo muito, muito interessante, assim. E aí, como complemento, o que eles também estão usando? Tem uma plataforma chamada Polis, uma plataforma criada em Seattle, que ela permite que as pessoas debatam virtualmente sobre todo e qualquer assunto. Só que qual que é o lance da plataforma? A plataforma, ela é uma plataforma típica de redes sociais, mas ela se apoia em fazer demonstrações, clusterizações sobre os pontos de convergência das pessoas em relação ao assunto. Ou seja, ele se baseia naquilo que é o ponto forte, o elo forte, e constrói em cima daquilo. Meio que elimina os opostos e se concentra na convergência sobre um determinado assunto. Eu acho isso sensacional, cara. E aí tem várias coisas que, de alguma forma, são casos emblemáticos que aconteceram. Um deles foi uma discussão sobre o horário de Taiwan, assim, se Taiwan deveria ter um horário muito semelhante ao da China, time zone, ou seja, se eu deveria adotar o fuso horário da China ou não. E aí tinha discussões muito terríveis. Eu acho que não, isso aqui é imperialismo chinês, enfim. Quando botaram a situação para discutir, a questão que mais preocupava as pessoas é isso que vai determinar a nossa autonomia? Simplesmente horário? Essa questão é irrelevante e tal. Então, uma questão como essa ganhou uma outra proporção e as pessoas estavam, na verdade, elas estavam debatendo algo sobre, mas é isso que vai nos garantir a autonomia? Não é uma questão tão importante. Discussão com a regulação do Uber, onde as pessoas estavam preocupadas, convergiram para uma preocupação de segurança e não de regulação, de lei, de lobby, coisa do tipo. A questão é que esse modelo pegou, cara. E, de alguma forma, cria saídas que o governo pode agir, porque são baseadas em construções, em convergências. Esse modelo tem pego, outros países têm copiado, cidades americanas já têm usado. Queria te ouvir sobre isso, o que você pensa sobre esse processo. Se você buscar Taiwan, VTaiwan, ou, enfim, iniciativas de inteligência coletiva em Taiwan, tem uma série de materiais interessantes na internet. Quando você me mostrou, eu fiquei super animada com o termo, né, civic hacker, principalmente porque a gente associa hacker à zoeirinha, né? Invadir não sei o que e tal, mas hackear, a parada é trazer à tona, é transparência, né? Que são conteúdos e que são intenções aqui, são ótimas quando atreladas a governo, concorda comigo, né? Pensando numa democracia, seria ótimo que a gente conseguisse fazer isso. Então, acho incrível. Acho que Taiwan tem um exemplo aí a ser estudado pela maioria dos governos no que diz respeito a gente conseguir, de fato, construir uma democracia usando meios digitais. Porque hoje a gente já tem plataforma colaborativa de tudo, mas a gente ainda não entrou na política, né? Pelo contrário, a gente usa só ads e aí dá espaço para um monte de fake news e tal. Para mim, esse é o enquadramento correto do uso de tecnologia na política, Fá, para a tomada de decisão, para a visualização desses clusters, desses arranjos. É para isso que tecnologia devia entrar na política, e não para ficar fazendo live e fake news, sei lá. O exemplo do Kentucky é legal. O Kentucky colocou meio que uma discussão sobre aspectos de urbanização, pedindo para pessoas o que elas acham que uma cidade deveria ter para facilitar, então, o uso da cidade, ou ficar um uso mais prazeroso, aprazível ali. E aí as pessoas contribuem com informações e deixaram um conjunto de coisas que é mais convergente, como ciclofaixa, internet e tal. Nesse caso é óbvio, mas assim, quando nasce algo do consenso, nasce mais forte, não nasce com uma espécie de debate polarizado, né? Tudo que você faz hoje nasce polarizado. Esse tipo de coisa faz com que elas nasçam até mais fortes, mesmo que elas nascessem do mesmo jeito se fossem feitas de forma arbitrária, o que é mais interessante. É isso, cara. Hacker Cívico Taiwan. Essa foi a nossa primeira reportagem. Precisava de um Vi Brasil, né? Precisava de várias letras Brasil. Enfim. Falaremos agora da morte da caloria, que é um artigo da revista The Economist, do seu suplemento de longas leituras. Ele já anuncia Long Reads and Life.
1843. Bom, achei interessantíssimo, a gente vai gastar uns 10 minutos aqui, mas o que eu acho interessante dessa reportagem é como o ato de você atribuir peso a uma métrica ao longo do tempo modifica todo o relacionamento das pessoas, das empresas, da sociedade em relação àquilo e cria, em algum momento, até um tipo de incompatibilidade social. A coisa não evolui e a gente acaba criando regras, receitas que, de certa forma, não são as melhores. Bom, especificamente aqui, o artigo é construído na perspectiva de uma pessoa que conta todo o périplo dela para perder peso. Sabe aquele lance de efeito sanfona? Perde, reconquista, perde, reconquista. Ele chega à conclusão que isso é dado por uma lógica de contagem de caloria que não qualifica o alimento que você come. Então, você até perde peso num curto espaço de tempo, mas não muda hábitos. Ou seja, a métrica baseada num determinado apontamento ali que não gera qualidade. Quando eu fui investigar aqui no artigo, eu não sabia disso, que calor vem de, enfim, dessa métrica de quanto você gasta para queimar 1 quilo de água num fogão. Ou seja, se você quiser saber o quanto uma caloria, enfim, quantos gramas de carboidrato ou de proteína serviriam para gerar uma caloria, para aquecer 1 quilo de água no forno, proteína e carboidrato são 4 gramas, gordura são 9 gramas. Aí criou-se o conceito da regra 4-4-9. Ou seja, a cada 4 gramas de carboidrato ou de proteína ou 9 de gordura, eu teria lá o equivalente a 1 caloria, ou seja, aqueceria 1 quilo de água. Isso é a métrica que é usada até hoje, cara. 4-4-9. Cara, Basicamente é isso. meio louco, né? Que a gente para pensar que, tipo, beleza, 1890, nunca ninguém, né, repensou isso do ponto de vista tecnológico, né? Mais ou menos o que acontece na primeira, inclusive. Cara, nunca ninguém parou para pensar onde tecnologia se enquadraria, como é que todos esses avanços podiam trazer resultado, né, para a política. Ninguém parou para pensar como é que a gente podia tentar trazer, né, uma métrica talvez mais tecnológica. Não sei, para mim me parece uma zona de conforto, sabe? Ah, Exato. funciona. Permanece o padrão até hoje, desde 1890. Bom, década de 30, de 1930 especificamente, isso já tinha se consolidado como uma métrica padrão para você, de alguma forma, criar políticas governamentais ou para gerar instruções sobre saúde, assim, né? E notem, você media a caloria, mas não o que tinha ali, sei lá, composição de vitaminas e coisas desse tipo. Esse tipo de coisa evoluiu até o ponto que na década de 60 a obesidade começou a aparecer ali como um problema de saúde pública. A década de 60, notem, até então não era um problema tão grande assim, né? Década de 60 isso começa a se converter num processo de saúde pública, porque as pessoas tornam-se sedentárias, televisão, confusos modernos, tal, revolução industrial no seu esplendor. Legal. Ali começaram a postular políticas para poder efetivamente tentar conter esse surto de obesidade. E aí você tem uma série de elementos que convergem ali. Política, indústria alimentícia, essa regra tal, determinam nesse ponto de vista aqui, cara, que você poderia adotar dietas alternativas. Bom, se 1 grama de carboidrato de proteína gera 4 calorias e 1 de gordura gera 9, por que a gente não corta gordura só? E substitui gordura por carboidrato, sei lá, pobre, digamos assim, né? Foi o que fizeram. Ali nasce a indústria do light, do diet, onde você começa a consumir alimentos com a falsa perspectiva de que, porque eles são menos calóricos, eles de alguma forma seriam, em tese, mais nutritivos ou te apoiariam numa perda de peso. E notem que a gente substituiu gordura. E aí teve uma condenação, lembra? Condenaram o ovo, condenaram a margarina, condenaram a manteiga, tal, quer dizer, a manteiga especificamente. E a gente substituiu essas coisas, essas gorduras. Ali começa uma guinada da indústria nesse processo todo, reformulação de rótulos, comunicação, enfim, é nascimento dos ultraprocessados, tal. Não à toa explode a obesidade. A obesidade americana triplica em pouco mais de 30, 40 anos. E, de novo, né, a gente está levando em consideração um cálculo que é feito incinerando alimento num forno. Ou seja, o corpo humano não é um forno. Façam os paralelos. Por uma abstração que teve que ser feita, né, por uma proxy que vem de 1890. Né? Exato. E hoje, porra, já tem coisas mais atuais, enfim.
130 anos atrás. Mas, enfim, uma abstração que naquele momento, com aquele conhecimento, fez sentido, mas a gente evoluiu em termos de conhecimento, né? E aí começam as distorções. Não bastasse isso, essa reacomodação da indústria alimentícia, a gente ainda convive com um aspecto completamente triste dessa história. Rótulos de alimentos podem subestimar calorias em até 20%. Quando é um alimento Porque congelado... a métrica, né, Fá? A ideia, então, Exato. então eu vou mexer nessa métrica. Você torna um alimento, você usa os cálculos mais, digamos, confortáveis, mais otimistas para estimar cálculo de caloria. Mas quando você faz testes, esses cálculos podem estar até 20% subestimados. Ou seja, tua barrinha de chocolate pode ter 20% a mais de calorias. Alimentos congelados, essa distorção pode ser de 70%. Faz o paralelo com a empresa, cara. Quando a gente começa a medir uma coisa, gera incentivo perverso para manipular aquela coisa, e de repente a empresa inteira está vinculada a uma estratégia de, digamos, redução de peso, ou redução de custos, ou redução de, enfim, ou aumento de satisfação do cliente, cuja métrica não é de fato representativa. Do mais a mais, cara, tudo isso tem outros impactos, né? Por exemplo, a gente hoje usa o NPS como medida de satisfação de cliente. Mas o cliente ele se satisfaz e manifesta satisfação de diferentes formas. Da mesma forma que o nosso peso, o acúmulo de gordura, também se dá por vários fatores. Total. Enquanto eu durmo, a hora que eu como, enfim, a qualidade da caloria não, e os fornos não são iguais, né, Fá? O que me irritam... Aí, não. Ó, isso aí, ó. O forno não é igual do ponto de vista, tipo, você corre, o seu metabolismo é mais acelerado, o meu não é. O meu intestino é mais longo, né, que eles falam aqui. O seu não é. Então, os fornos não são iguais. Como é que a gente pode usar a mesma, né, a mesma métrica? Alguns alimentos são metabolizados mais rápidos, ou seja, tipo uma Coca-Cola me dá 30 calorias num minuto, mas se eu não estou correndo uma maratona, ou seja, eu já tomei Coca-Cola em maratona porque de fato me dá um pico de energia que eu vou consumir correndo. Mas se você está trabalhando ou assistindo esse banho binário tomando uma Coca, você vai ter um pico de energia de 30 calorias por minuto que você não vai usar. O que você não usa, teu rim não processa, vira gordura. Então, assim, mas isso são calorias iguais às calorias de um bife, por exemplo, cuja digestão é mais lenta e que você, de alguma forma, usa ao longo do tempo aquela energia fica colocada. Então, tem essas coisas todas, como você disse, os carboidratos também não são iguais, só que a gente continua com as mesmas métricas, continua com as mesmas coisas, e isso, efetivamente, cara, nos leva a tomar decisões sobre a nossa alimentação, que são equívocos que hoje criou essa indústria da nutrição, da dieta, enfim, desse tipo de frustração que a gente tem por não perder peso, porque a gente não aprendeu a comer. A gente não aprendeu a comer, a gente não aprendeu a analisar os alimentos. Desculpa. Não, pode falar. Não, e porque a gente está usando tecnologia no lugar errado, Fábio. Hoje a gente usa tecnologia para vender mais curso de fitness. Para as pessoas emagrecerem, ao invés de usar a tecnologia, talvez, para ensinar as pessoas a comer, a medir a própria comida, enfim. Eu sei que tem algumas iniciativas, mas não no mesmo volume que eu sou impactada no Instagram por pessoas vendendo cursos de como perder peso em casa com galões de água, sabe? Né? A gente começa a tratar e aplicar a tecnologia na ponta errada, né, Fá? Aliás, eu acho que o paralelo, a Rita Lobo fala disso com maestria. Ela fala como comida de verdade, como comida que seus avós comiam, como comida de verdade que te sacie, sabe? Ao invés de comer ultraprocessados ou sintéticos que de 10 em 10 minutos você está com fome. Então, comam comida de verdade. E o paralelo com empresas e com educação é a mesma coisa. Tipo, se abasteçam de informações reais, se abasteçam de conhecimento real, porque isso vai te dar saciedade. Do contrário, você vai fazer um curso que te promete algo, enfim, meteórico, rápido, fugaz, e não vai te saciar, não vai te dar conhecimento. Acontece com o corpo humano, acontece com a nossa mente, com a nossa educação, com as nossas empresas. Ou seja, da mesma forma, as coisas que a gente mede levam a gente a tomar decisões equivocadas. Esse é um artigo, cara, muito, muito legal. Eu sugiro muito que as pessoas leiam esse artigo com o olhar de como a gente, às vezes, fica cego a algumas coisas e passa a observar apenas um padrão de medida e aquilo corrói todo o tecido social, uma empresa ou o próprio corpo humano. Recomendo que vocês façam essa leitura, que ele é importantíssimo. Eu gostei muito do paralelo, é uma leitura longa, mas nos desperta para questionar. Isso que eu estou observando como uma métrica vem de onde? Vem de que contexto histórico? A gente evoluiu, tem 150 anos de informação que a gente pode usar. Exatamente, Fá. Eu acho que para mim isso é o mais chocante,
que para mim é igual política. Para mim, o paralelo talvez seja esse, Fá. A gente esqueceu de atualizar. A gente está aplicando tecnologia na política na ponta errada, a gente está aplicando tecnologia na ponta errada na contagem de calorias, emagrecimento e alimentação. Para mim, potencialmente, a gente está aplicando tecnologia na ponta errada, talvez até no último artigo, né? A gente, em vez de tentar deixar a turma na escola, Fá, está tentando aplicar tecnologia para gerar mais conteúdos, a gente já tem 1 milhão de conteúdos, assim. A gente está aplicando as atualizações nas pontas erradas, eu acho, Fá. Boa. Esse foi o artigo A Morte da Caloria. Repensem Gostei. coisas que vocês medem, como é que vocês baseiam todas as suas filosofias ou ideologias de vida, corporativas ou pessoais, em cima de uma única coisa, sem questionar de onde aquilo veio. Bom, avancemos então para o terceiro artigo. O número de alunos que abandonam a faculdade deve subir após a pandemia. Legal. E setores poderão enfrentar falta de mão de obra. Eu li esse artigo e eu compreendo o que ele quer dizer, mas para mim me soa um equívoco muito sutil que a gente continua cometendo, cara. De sempre tentar colocar o dano, o ônus de falta de qualificação para o mercado, como se o mercado estivesse perdendo. Quem perde não é o mercado, quem perde é cada pessoa física, cada indivíduo, certo? Tô mutada. E, de novo, é a ponta errada, né, Fá, que perde. A gente acha que é uma ponta que está perdendo, né? Mas, no final, a gente tenta enquadrar que quem está perdendo é o mercado. Mas será que não é essa pessoa que está deixando de estudar? A gente acaba terceirizando isso para a ponta errada, na minha visão. Exato. Aqui, as estatísticas nos dizem que evasões e inadimplências aumentaram brutalmente na pandemia. Muito lógico. A gente pode pensar que isso aconteceu. Todo o artigo é costurado de como isso pode impactar futuras carreiras, como ciências sociais aplicadas, administração, contabilidade, publicidade, engenharias e tecnologias. TI aí. Exato. São os cursos que, em tese, vão sofrer mais, como consequência, vão deixar de abastecer o mercado na mesma proporção. Os gráficos de evasão de ensino superior são brutais. Praticamente 1/3 das pessoas, por razões variadas, abandonam o ensino superior. Isso deve se acentuar agora. Mas a minha principal preocupação é que essa forma de analisar a evasão escolar, a forma de avaliar nível de pessoas em ensino superior, sempre leva em consideração o mercado de trabalho. Isso, para mim, é um equívoco de partida. A gente não está corrigindo a essência da coisa. A gente não quer que as pessoas aprendam, né, Fal? Que as pessoas melhorem. A gente quer que elas trabalhem, sei lá. É uma consequência natural que seja, óbvio que essas pessoas precisam trabalhar, mas quando tudo é baseado no mercado de trabalho, a gente gera fragilidades sistêmicas violentas, como a gente discutiu no Baião passado. Eu estou formando para o mercado ou estou formando para os problemas que a sociedade tem que resolver? Porque o mercado, em tese, não está resolvendo os problemas sociais e estruturais. Isso quem resolve são políticas públicas, enfim. Na minha percepção, todas essas reportagens que apontam problemas de alunos em ensino superior, colocando como se fosse o último, enfim, o malefício final fosse o mercado de trabalho, são equívocos de análise. Isso, de alguma forma, caracteriza todo o sistema educacional nosso. É como se tudo redundasse em perspectiva de mercado de trabalho. E faz a gente aplicar, de novo, eu vou reiterar porque eu casei com esse negócio aqui, que faz a gente aplicar na ponta errada, Fábio. A gente fica tentando aumentar o engajamento do aluno ou a adesão daquela formação no mercado de trabalho e não ver se ele está aprendendo. Quero saber se ele está pagando a mensalidade, se ele está indo nas aulas. Mas dane-se se ele não está aprendendo. Né? A gente mede falta. Eu falo isso para os meus alunos. Tipo, a gente mede falta. O que me adianta você estar aqui de corpo presente? Agora no online, então, não existe, né? Tipo, o que significa eu faltar? Eu não estou ali? Eu não estou vendo se você está ali, né? Enfim. Exato. É a cultura do diploma. Pode parecer um ponto pequeno, mas é muito sutil, né? É muito sutil você construir ensino superior baseado em aprendizado real, baseado em necessidade, vocação real ou desejo real, ou apenas colocar todo o ângulo disso naquilo que o mercado precisa, tipo, me dê mais desse daqui ou daquele ali. E a gente cria um ensino superior sucateado, né? Então, no fundo é isso. Surgem essas empresas que dão bolsas e que são as empresas que hoje se colocam no lugar de estar resolvendo o problema, quando, na verdade, ela só está criando mais distorção, mais distorção, mais distorção. Esse foi o Baião de hoje, um Baião sobre hackear aplicação. o poder público,
sobre hackear a forma como a gente mede as coisas para o nosso corpo, para a nossa saúde, e sobre também hackear um pouco o jeito que a gente começa a colocar e enquadrar problemas como esses da educação e do ensino superior. De fato, vai ter problema de mão de obra, mas o problema maior é a desestruturação de famílias, a mobilidade social, a falta de condições de pessoas de poderem concluir seus estudos e, obviamente, serem seres civis pensantes que um dia possam hackear a sociedade, como no caso de Taiwan. A minha questão não é só mão de obra, é esse meu ponto. Boa, Fá. E acho que esse lance da gente tentar analisar qual é o problema de fato, né? Aonde que a gente está gastando a nossa energia, calorias, aonde a gente está pondo a nossa energia enquanto sociedade, enquanto indivíduo, Fá? Exato. Então, o episódio de hoje pode ser sobre calibragem no uso de energia, sobre... Gostei. Calibragem. Calibragem é um ótimo nome. Calibragem. Calibragem no uso de energia, ou seja, onde é que a gente está, como a gente analisa calor hoje em dia, né? É isso que é o ponto. Perfeito, Fábio Ribeiro. Bom dia. Boa, obrigado. Tchau, tchau. Beijo.